Boa noite a todos. Esses slides e a parte da apresentação que será mostrada nesse vídeo, eles constam como materiais que são utilizados nas minhas aulas de programação lá no Colégio Estadual do Paraná e são parte de um curso que eu vou desenvolver aqui como atividade nutricionista no curso de desenvolvimento de apps da Uninter. E ele consiste basicamente em criar um jogo como era o Campo Minado. Nós vamos ver muitas parte de interface, a parte de criação de métodos, a parte de layouts, a importação de bibliotecas, a biblioteca Java AWT, por que a gente utiliza ela em alguns momentos ainda, por que é mais interessante utilizar a Java Swing e saber que tem outras também mais avançadas, e assim nós vamos durante todo esse curso. Então a tela que nós vamos criar é basicamente essa aqui, como era lá nos primórdios do Windows, que usava esse tipo de jogo. É claro que é só uma atividade que, para dar contexto, eu poderia fazer qualquer outro tipo de jogo com maior complexidade, mas a princípio para aprender essa parte é bastante interessante. Então, o que eu fiz? Eu criei alguns layouts, inseri botões e dentro dele eu também me preocupei com a interatividade disso, que os botões não ficassem sempre no mesmo local, né? Então, criando um método lá dentro, eu consegui fazer com que isso, que ele sempre se modificasse. Escolhendo aqui, então ganhei 2 pontos, aqui mais 2, aqui mais 1, e assim eu vou jogando aqui até nesse aqui eu perdi o jogo. Continuando. A mensagem que ele mostrou aqui para mim na outra tela foi essa, né? Então, como eu estou jogando com duas telas aqui, eu estou utilizando para gravar, é isso. Então, ele vai mostrar basicamente quantos pontos eu fiz, quantos eu consegui acertar, né? Eu poderia melhorar muito mais esse jogo e a ideia disso é que esse jogo seja melhorado por os próprios alunos que vão estar fazendo também. Então, aqui está onde estava cada uma das peças que foram que tinha uma bomba, né? Poderia fazer de maneira diferente, colocar uma ícone nesses botões, também dá para mostrar um pouco mais para frente. Vamos mexendo com isso. Então aqui ele me mostra também sobre o jogo, eu coloquei uma janela pop-up, né? Que é uma JOptionPane que é chamada dentro do Java. Aqui eu posso reiniciar o jogo, ou seja, buscar novamente o método construtor dessa classe e dar finalizar nessa primeira classe e abrir uma nova classe, ou só reorganizar os botões e assim ele fica funcionando. E posso sair aqui e colocar novos jogos. Como ferramentas para estar trabalhando com esses programas, então eu vou estar trabalhando com a linguagem Java e o editor de código, o JCreator. Eu poderia utilizar bibliotecas bem mais avançadas, o IntelliJ, o JCreator, o Eclipse, o próprio NetBeans da Sun Microsystem, mas essas ferramentas te mostrarão em outras oportunidades. Esse aqui é o esqueleto do programa Java, né? Nós já vimos essa construção em outros momentos. Basicamente então é uma classe, eu vou colocar ela, vou ter que nomear esse arquivo com o próprio nome do programa. Então se o programa fosse esse aqui, eu teria que colocar esqueleto.java e quando ele compilasse ele geraria um arquivo esqueleto.class. Este é o método construtor, então toda a chamada dos métodos principais será aqui dentro. Se for uma classe que tem execução posteriormente, eu tenho o método main, mas esse método main não necessariamente existe em todas as classes que vocês forem fazer. Bom, o Java dispõe de muitos elementos da interface gráfica. Eu utilizei aqui um JFrame, aqui nessa tela que está sendo mostrada, então está sendo JFrame, JLabel, JTextField, JTextArea e JButton. Além desse, tem muitos outros. Eu vou ter menus, vou ter barra de rolagem, vou ter JCobobox e muitas outras ferramentas, tá? É importante a gente também separar um pouco para não mostrar tanta informação. Aqui nós já estamos mostrando bastante coisa, né? Mas mais para frente a gente vai ir bem mais além
Nesse primeiro trecho de código, esse código que está à direita mostra como é uma implementação de uma janela simples, sem nada dentro. Então, primeiro, eu aqui tive que importar uma biblioteca do Java. Então, por ser uma interface gráfica, eu tenho que puxar essa biblioteca Java Swing. Poderia ser uma outra, como a JavaWT, que ela já é um pouquinho desatualizada, e poderia ser também a Java.fx, que ela ainda não está sendo muito utilizada muito a fundo. Não que ela ela tem muitos recursos, mas por enquanto a maioria dos programadores utilizam a biblioteca Swing. E dentro das concepções da orientação a objeto, no Java ele tem herança, mas é herança simples, tá? Então aqui eu só posso fazer a herança de apenas um elemento, pode ser uma outra classe ou um elemento gráfico. Aqui inclusive tem 2 pontos, ele daria um erro de compilação, mas então quando eu coloco aqui Java, a janela extends JFrame, quer dizer que essa classe vai ser uma telinha, vai ter uma janelinha. Eu coloquei um título para essa janela, defini um tamanho. Eu posso também usar um outro método chamado pack, que ele define através do que tem dentro dessa classe, eu defino o tamanho sozinho para a classe, para a minha tela. Além disso, eu defini essa tela como visível, né? Antigamente usava um método show para mostrar as telas, ele foi descontinuado nas versões anteriores. Um detalhe, eu estou usando o Java 17, tá? Mas a partir da 8, 9 vocês podem utilizá-lo, vai funcionar bem. E essa linha aqui, set default closed operation, ela serve para que quando você clicar no xizinho lá da tela, ele finaliza a execução desse programa. Eu poderia ter algo totalmente diferente, por exemplo, eu poderia ter uma janela dependendo de outras janelas, e daí eu poderia só um método dispose para finalizar essa tela, mas não finalizar o programa, né? Então pode ter telas dependendo de outras telas. E aqui é a chamada da classe principal, né? Então o método main é o método que faz a execução dos programas, e ele chama o método construtor da tua classe. Na minha classe aqui, então chama janela, eu vou ter que colocar dentro dessa classe, dentro desse método, a própria chamada dela. Mas eu poderia chamar qualquer outro programa e ele também faria programa desenvolvido dentro das classes aqui, que ele também abriria para mim. Continuando a criação dos elementos dessa minha tela, né, que não é a tela do jogo ainda, eu só estou mostrando os elementos que eu vou estar utilizando para a construção desse programa específico. Eu coloquei aqui botões, coloquei painéis dentro dessa tela, e eu vou colocar um método que modifique, ao clicar um botão, ele faça essas modificações. Então nós já tínhamos visto essa primeira parte aqui de importar bibliotecas, JavaWT e JavaSwing. Eu coloquei mais 2 outras bibliotecas aqui, que são bibliotecas de evento, e elas são importantes. Toda vez que eu tiver botões que tenho que responder quando eu clicar, ou menus mesmo, elas funcionam dessa forma. Eu vou ter que estender essas bibliotecas, vou ter que colocar esse import action listener, na verdade é um método que fica escutando qual foi o botão que foi clicado, e ali para baixo eu vou ter uma implementação desse método, desse action listener, que é chamado um método chamado action performance. Na minha implementação eu criei 2 variáveis do tipo inteiro, elas guardarão as cores que estão selecionadas no momento, que daí servirão também para que eu altere as cores posteriormente, os painéis onde eu vou estar alterando essas cores, e os botões que iniciarão essa mudança das cores. Esse set title ele serve então para colocar um título para a janela. Layouts, nós temos diversos tipos de layout dentro do Java: grid layout, grid bag layout, flow layout, border layout. Aqui, uma implementação mais simples, vai usar grid layout, ou seja, vou ter uma tela que, segundo eu coloquei aqui, ele tem uma linha e 2 colunas. Poderia ter quantas telas, quantos nós quiséssemos. Na implementação que nós utilizamos um programa maior, vocês vão ver que você pode ter uma tela bem diferente disso. Depois disso eu
coloquei aqui dentro do meu JFrame, eu coloquei o meu primeiro painel, Get Action Get Content Panel. Ele é como se fosse um vidro que fica da frente da tela. Vou explicar melhor. Então a gente tem a tela principal, um painel principal, um HUD, um layout, e aí eu jogo as coisas aqui dentro. Se fosse utilizando a biblioteca WT, as mais antigas, ela é jogado direto dentro do frame. Aqui foi feito de uma maneira diferente por mais compatibilidade com mais coisas. Então é importante que ele seja implementado com essas bibliotecas. Então, voltando aqui no nosso código. Então aqui para baixo eu defini uma cor que começa a... Bom, primeiro aqui, então dentro dessa Get Content Panel eu adiciono as coisas, né? Então eu adiciono diversos botões, diversos painéis ou tudo que eu queira para que o programa funcione. E dentro dos painéis eu coloquei os botões que nós criamos aqui em cima, o BT1 e o BT2. Também defini a cor de fundo desses botões. Dos botões não, dos painéis. As definições de cor elas estão definidas dentro da classe Java Lang, e ela é uma classe já importada direto, né? Eu não preciso colocar aqui. Defini então que o primeiro painel 1 vai ter cor vermelho, o segundo azul. Defini aqui o tamanho que essa tela, então não são dos painéis, e sim da tela em geral, ela vai ter 400 por 600. Defini que essa tela ela é visível, né? Antigamente utilizava-se outro método para definir isso, que era o set, que era o show. Agora usa o set visible true. Em alguns casos, quando a tela estiver oculta, eu posso também colocá-la como false. Eu defini aqui também como set resizable false, para que aqui não teria grandes problemas. Em alguns casos, quando você aumenta, você cria uma calculadora, se você aumentar ela ali, você perde toda a parte de configuração da tela. Então deixar ela com set resizable false é importante. Set default close operation, isso aqui serve para fechar a tela. Esse add action listener serve para que os botões respondam aos eventos. Então aqui nessa tela eu defini que esse botão, o BT1, coloquei esse add action listener, e aí eu tenho que implementar aqui para baixo. O que vai acontecer quando esse botão for clicado? Então coloquei esse E, e esse E é o objeto dessa classe, action event. Tudo que acontecer com ela vai ser gravado dentro desse objeto. Então, quando e.getSource, esse método retorna qual foi o botão que foi clicado nesse momento. Eu poderia ter também um método chamado actionCommand, daí ele me retornaria o que está escrito em cima desse botão. É uma outra implementação que dá para fazer. E eu coloquei aqui, quando o botão clicado for o botão 1, ele vai então definir qual vai ser a cor dessa janela. Quando eu clicar, e aí ele distribui um valor ao botão. Por exemplo, ele começa com 0 aqui em cima, né? E quando a primeira vez que ele for clicado, ele vai atribuir o valor 1, valor 2, valor 3 e assim por diante. E vai alternando esses valores para a gente. Agora então eu vou executar a classe para ver como é que ela ficou a implementação. Vamos abrir na outra tela também, né? Já vou jogar ali para que fique visível para nós. Então quando eu clico aqui no botão mudar cor, ele muda lá as cores conforme nós definimos lá na outra tela. Poder pôr bordas nesse painel para que ficasse bastante visível qual painel é cada um, né? E a mesma implementação foi feita no outro botão para o outro painel. Claro que aqui as cores não necessariamente precisam ser as mesmas, né? Em alguns casos acontece, e aí ele vai fazendo. Então é só para mostrar que conforme eu posso, como foi feito aqui para mudar a cor, eu poderia alterar qualquer possibilidade, qualquer dado, poderia jogar para um banco de dados, poderia abrir outras janelas, podia fechar tudo. Tudo isso depende da implementação que for feita dentro do Action Performed lá embaixo, ou métodos que sejam chamados pelo Action Performed. Então o programa que nós vamos criar, o código que nós vamos criar juntos será gerar essa tela. Então aqui o setTitle colocou esse título pra gente. Eu coloquei dois tipos de layout, o border layout para jogar as coisas aqui embaixo,
E aqui eu coloquei um painel onde eu defini outro tipo de layout, que é o grid layout. Então, nessa classe aqui, já foi essas bibliotecas já foram mostradas anteriormente, e essa outra biblioteca, que eu não tinha citado com vocês, ela serve para definir onde os botões ficarão, né? Então ele vai gerar números randômicos, vai colocar os botões, o número 0 em algumas posições, e quando estiver nessas posições eu entendo que aí é a bomba e ele vai explodir pra gente. Então aqui eu criei um vetor de botões, tá? Depois eu mostro para vocês como é que fica o construtor de outros tipos de vetores, né, que não necessariamente precisa ser para botões. Aqui são mais 3 botões: o botão reiniciar, o botão sair e o botão sobre para abrir aquela tela sobre as atividades extensionistas. Os 2 painéis que nós vamos colocar as cores, na verdade aqui tem bem mais painéis. Desculpe, aqui ele não será cores, mas sim os painéis onde serão colocados os outros elementos da tela. Então aqui eu utilizei o outro tipo de layout, que é o border layout, e aí ele vai definir, eu coloco as coisas ao sul, ao norte, ao leste, ao centro. Também coloquei aqui um vetor de números, que daí eu posso guardar eventuais valores, todos do mesmo tipo. Não precisaria necessariamente ser o tipo inteiro, eu poderia colocar um valor byte, já que ele vai até 128, de menos 128 até 128, né? Para nós resolveria esse tipo aqui. Poderia colocar também um valor binário, mas aqui só que me restringiria muitos valores, né? Como a ideia não é racionalizar, assim, só para a gente construir o programa, ele fica dessa forma. Nos outros que nós fizermos, nós talvez ajamos de maneira diferente. Também coloquei aqui mais 2 JLabels. Então aqui os JLabels são textos fixos, e aí eu coloco quantos botões já foram clicados e quantos pontos eu consegui com isso. E esses valores serão guardados dentro dessas outras 2 variáveis, que também são do tipo inteiro. Essa primeira linha, números, é igual ao método monta tabela de números. Então eu estou preenchendo essa tabela aqui. Então aqui, em vez de ter um número só, eu tenho 100 números, onde eu vou colocar números de 0 até o número 4. E eles, conforme eu for clicando em cima dos botões correspondentes, ele vai me dar a pontuação que está embaixo disso. Para mostrar para o usuário, eu vou mostrar nessas 2 JLabel, ou seja, ele vai pegar os valores e vai colocar, exibir ali na tela para mim. E aqui dentro dessas variáveis serão guardados esses valores. Além disso, então nessa primeira linha eu vou preencher a minha tabela, o meu vetor de números. Para isso eu criei um método para, talvez assim, uma similaridade com outras linguagens seria as funções, tá? Então eu coloquei aqui que do número 1 até o número do 0 até o 9 serão colocados o número 0, do 10 até o 1 até o 30 serão colocados o número 1, e assim por diante, ficando 1, 2, 3 até chegar lá do 95 até o número 100 serão colocados lá o valor de 5, tá? Porém, eles não ficarão cada um nessa posição, e sim eles serão modificados a posição dele através de um outro método que eu criei aqui para baixo, que é esse aqui, monta tela. Não, desculpe, já mostro para a gente já só um pouquinho. Para deixar eles em posições que não necessariamente aquelas que nós definimos anteriormente, eu fiz o seguinte: criei uma variável inteira. Ela, na verdade, são 3 variáveis de inteiro: x, y e aux, e esse i vai funcionar como um contador. Basicamente isso aqui vai fazer o seguinte: ele vai criar um número aleatório entre 0 e 100. Quem define esse número aleatório é esse método aqui, retorna número aleatório.
vai guardar nessa variável x, vai fazer o mesmo caso para essa variável y, vai pegar um outro número aleatório, vai jogar aí nessa variável, uma terceira variável ele vai pegar dentro dos números que nós criamos lá anteriormente, o que está na variável lá na posição x, e guardar dentro do AUX. E daí vai fazer a troca entre as duas, entre os dois. E fazer isso aí 99 vezes é bastante provável que eu consiga mudar a grande maioria dos números de posição. Claro, se fossem todos diferentes, eu teria assim bem poucos que estariam na própria posição que seria a deles. Aqui, como são só 5 números diferentes, alguns estão e outros não, mas é importante por causa da interatividade do jogo. Além disso, então, esse aqui, já que ele já não vai usar grid layout, só o grid layout que nós fizemos na outra tela, que ele usa border também, né, que aparece aqui. Então o grid vai em um dos painéis e no resto da tela vai usar border. O border layout você tem que dizer qual a posição que ele vai ficar, se vai ser no sul, no norte, por exemplo, esse painel fica lá na posição norte e dentro dele eu coloquei outras coisas, né, que seriam as jogadas que já foram feitas e os pontos que o usuário conseguiu até aquele momento. Fiz aqui também no painel central, desculpe, no painel norte, eu fiz uma implementação desse método aqui, para não deixar o programa tão extenso aqui, eu criei isso aqui logo aqui para baixo. Isso é interessante, fazer telas bem montadas com os conceitos da orientação a objeto e faz com que os seus programas tenham menos código e você consiga atingir o mesmo resultado. O que esse método monta tela faz? Então, ele é um método público, né? Ele recebe como parâmetro o painel central, né? Eu defini aqui já o layout que vai ser para ele, e aí ele vai colocar diversos botões, né? Em cima dos botões eu só coloquei a letra A, tá? Defini todos eles como que eu posso clicar e ele retorna algo para mim. E defini que todos eles responderão a alguma coisa, né? Eles servem para alguma coisa quando eu clicar sobre eles. Eles podem ser implementados através do Action Performed e fazer algo para mim. Esse aqui é um contador, ele vai fazendo, ele começa em 0, vai até o 99 e quando chega ao 99 ele entende que chegou ao final e a implementação pode parar por aí. Também no sul, um outro painel, então para adicionar na posição sul, que pega aquele Get Action Perform, Get Content Panel, põe o método add e ali eu vou definir em que posição que ele vai ser colocado. Então coloquei sul em inglês entre aspas e só com S maiúsculo e defini o que seria colocar lá dentro. E eu defini que seria o painel sul, que foi definido lá em cima. Dentro do painel sul eu adiciono os botões, o BT sobre, o botão reiniciar, o botão sair, defino também qual que é o tamanho dessa tela, defini aqui também o que aconteceria quando eu clicasse no botão X dessa tela, que ela não que eu não posso redimensioná-la, e definir através dessa linha aqui que ela é visível. Esse aqui, Set Location, ele serve para que ela abra no meio da tela, tá? Aqui, como eu estou trabalhando com duas telas, não dá para ver bem esse efeito, mas se eu estivesse trabalhando com uma só, teria um resultado melhor sobre isso. E esses aqui transformam também esses botões em o ADD Action Listener, ele serve para que então eles também possam responder aos eventos. Eu vou colocar associar a alguma ação quando for clicado sobre os menus. Essa última parte aqui selecionada, ela é referente aos outros 3 botões que nós temos na tela. Então quando eu clicar no botão reiniciar, ele vai fechar a tela anterior, né, através do Dispose, vai dar um new campo minado e mostrar uma nova tela disso, tá? Talvez eu poderia fazer uma implementação toda diferente, só reorganizando os botões, tá? Mas eu preferi fazer dessa forma. Aqui esse string, eu coloquei uma mensagem, né, o que eu quero que apareça naquele JOption Panel, e essa mensagem é exibida através dessa linha. E dessa linha de código. E o último botão que eu coloquei aqui é o botão sair. Uma implementação que serve para isso é o System.ext0. E aí ele mostra e ele finaliza a tela
e mostra o resultado. Agora eu vou executar o programa e ver como é que ele ficou. Só um momento, abre outra tela. Então tá aqui. Vou clicar, por exemplo, nesse botão. Uma jogada, 1 ponto. Segunda jogada. Então consegui 5 pontos na segunda jogada. Nota que ele não apareceu aqui ainda. Então tem algum problema lá na implementação que eu vou ter que corrigir. Vou clicar no próximo botão. Opa, ele colocou a pontuação lá, fez a correção. Só que daí eu já cliquei num botão que fizesse com que eu perdesse. Então agora eu obtive 6 pontos e ele finaliza o jogo. Vou clicar aqui, ó, ele mostra em todos os lugares onde tem lá a quantidade de bombas. Talvez uma próxima implementação eu coloque lá para o usuário poder definir mais ou menos bombas, colocar lá, por exemplo, só 5 bombas, ou quando atingir uma outra pontuação, ele já considerava como ele ganhou. Reiniciando o jogo, ele novamente abriu aqui. Realmente é importante fazer uma implementação diferente, que ele abra sempre na mesma tela, né? E não... Então comecei com 2 pontos, aqui peguei mais 2, aqui mais 1, aqui mais esses. Estou melhor, aqui já não fui tão bem, já perdi novamente. Peço para reiniciar, não dá para reiniciar ainda porque ele gera uma outra tela que apareceu do lado ali para mim. Ó, vou pedir para mostrar informações sobre o jogo. Ó. Essa é uma telinha aqui mostrando lá que é a atividade sessionista e eu posso colocá-la diferente, né? Então tudo depende da implementação que será feita pela gente. Em outras aulas eu vou estar mostrando como faz cada uma dessas implementações. Obrigado pela presença e é isso que eu queria mostrar.